Se você acompanha o mundo gospel, então essa semana, assim como eu, você foi surpreendido com mais uma mãe que perde um filho muito precoce. Pois é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre a dor que essa mãe está sentindo nesse momento, por que Deus permite certas coisas acontecerem em nossas vidas. É sobre isso que nós vamos falar. Desde já agradeço a todos que se inscreveram no nosso canal, que estão inscritos no nosso canal. Peço para que vocês que estão assistindo ao nosso vídeo se inscrevam no canal, ativem o sininho, mandem seus comentários. Fico muito feliz de vê-los e fiquem atentos. Postamos vídeo semanalmente, 2, 3 vezes por semana, ok? Então vamos para esse assunto. E dessa vez nós estamos falando da cantora renomada, né, Shirley Cavalhares, que acaba de ter, infelizmente, essa notícia que nenhuma mãe está preparada para ouvir e depois viver, né? A morte, a notícia da morte de um filho. E eu gostaria de começar essa nossa conversa dizendo o seguinte: existem dores que não cabem em frases. É impossível você dizer em uma frase o sentimento, a dor, a angústia que essa mãe está sentindo. Existem perdas que não deveriam fazer parte da ordem natural da vida. E entre elas está exatamente isso: uma mãe perder o seu filho. É uma coisa que está mudando, assim, está mudando a galopes, vamos dizer assim. Nesse último, Esses últimos anos de nossas vidas, a gente tem visto, né, isso acontecer frequentemente. O que antes era raro acontecer, agora já está virando, infelizmente, comum. Por que Deus permite essas nossas dores? Por quê? Né? Por que a gente está vivendo uma coisa que nenhuma mãe se preparou para isso? Quando a gente recebe a notícia de que estamos grávidas, de que vamos ter um filho, ou busca um filho através da adoção, né, e coloca seu nome em uma lista para adoção, para passar por todos os requisitos, ou de repente você está grávida, você começa a viver uma maternidade antecipada. Desculpa, antecipada. Quando a gente recebe a notícia da gravidez, e a gente já está casado, já está, né, com todo aquele plano de ter aquele filho, é uma notícia assim que a gente deveria ser manchete de jornais. Fulana está grávida. Enfim, fulana está grávida. Algo assim. E todos ficam felizes, e aquela animação, e aquela preparação para a chegada daquela criança. E quando aquela criança nasce, a gente sonha com tanta coisa, né? Com tantos momentos que nós vamos viver, a formatura do ABC, para os católicos o batismo, né, da criança, para nós evangélicos apresentar a nossa criança na igreja, ver aquela criança crescer, ir à igreja, participar de eventos, né, eventos de escola, que é muito importante. Tudo que aquela criança faz é algo maravilhoso, meu Deus, que não cabe em nós de tanta alegria, né? E a gente só fica ali buscando e recebendo notícias boas. Quando uma notícia como essa chega, o mundo parece parar. É uma mãe que acorda e percebe que a vida nunca mais será a mesma. Ou seja, são dois extremos de nossa vida. É de repente uma alegria pelo nascimento do nosso filho e a notícia de que o nosso filho faleceu. Para a gente não tem justificativa. Minha mãe usa uma expressão: a morte só quer uma desculpa. Né? Então, cada um vive aquele momento de uma maneira assim, que só Deus sabe. Uns reagem com muito choro, com muito grito, com muito desespero. Outros parece que estão ali anestesiados, né? Eu também tive a oportunidade, há exatamente 15 dias atrás, de também receber uma notícia de que um adolescente havia falecido. E naquele momento,
o meu desejo era só visitar aqueles pais, porque eu sabia, aquela dor eu conhecia. Eu sabia o que aqueles pais estavam passando, né? Desde então, tenho apresentado eles nas nossas orações, né? Nas minhas orações em particular, porque não é algo que passa da noite por dia. Não é uma dor que acaba no dia seguinte, quando você acorda, não. Ali começa uma realidade que é inexplicável, assim, o que você como é que se diz, fazer. Eu conheço mães que deixaram os partos de seus filhos intactos por anos, talvez até pela vida inteira, eu não sei, mas eu conheço pessoas que deixaram os quartos dos seus filhos intactos, ninguém podia mexer, ninguém podia nem sequer entrar ali, é como se tornasse aquele espaço um santuário. Cada pessoa tem uma maneira de viver esse momento. Outros desfazem de tudo o que pertencia, né, àquele filho, aquele amado filho. E outros saem daqueles locais, vão morar em outros locais. Cada um tem uma maneira de tentar buscar viver com aquela dor, com aquele sentimento que agora, né, existe, é real, e você tem que passar a partir daquele momento. É uma ausência todos os dias, é um lar marcado pelo silêncio. Quando aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, né, quando uma mãe perde um filho, independente da idade, é um silêncio. A casa se torna assim, é aquela coisa assim, é tão estranho a sensação, sabe? É como se tivesse o tempo todo esperando alguém que não chega, esperando a porta abrir para alguém entrar que não vai entrar mais. Ninguém sabe o que conversar, parece que não tem palavras, não tem mais algo que atrai as atenções, porque o sentimento está quando você dorme, você descansa um pouco, quando consegue dormir. Você descansa, mas quando você acorda, tudo volta ao normal. Cada passo, né? Cada minuto assim do dia, cada rotina daquela pessoa é um silêncio assim eterno, sabe? É uma coisa que no início você não sabe como aquilo vai passar. Você não entende como aquilo vai passar. Graças a Deus que passa, verdadeiramente passa, né? Uns levam anos, meses. Eu conheço pessoas que viveu a vida inteira em função disso. Depois da morte do filho, é como se a luz apagou para sempre, né? Não consegue aceitar. Queixa-se de Deus, queixa-se da vida. Se foi um acidente de carro, queixa-se da pessoa, né? Que se ele é um atropelamento, um problema, um acidente mesmo de carro, né? Uma colisão, qualquer coisa assim. Isso sem falar nessas mortes horrendas, né? Mortes que o corpo nunca aparecem, mas aquelas mães passam o resto de suas vidas, muitas vezes, remoendo aquela dor, aquele sentimento que só ela sabe, que só ela sabe o que está passando, não é? A dor, ela não tem nome, não existe palavra para traduzir esse sofrimento. É como se fosse um sofrimento eterno. Não passa com o tempo, apenas muda de forma. Nenhuma mãe deveria chorar. E aí vem as lembranças do choro, né, quando a criança nasce, aquela primeira palmadinha do médico e ali aquele choro desesperado, e você já fica até eu lembro que por que batem na criança, né? Ele já nasce levando uma tapa, vê o primeiro sorriso, os primeiros passos, né? O primeiro dia indo à escola. A minha primeira filha, quando ela foi para a escola, ela foi tão feliz, mas tão feliz, quando a gente botou aquela bolsa nas costas dela, vestiu a farda, e que ela entendeu que ela estava indo para a escola. Essa menina deu um sorriso tão bonito que até hoje a gente guarda essa foto. Porque meu marido, na época, trabalhava com fotografias e ele preparou, né? Se preparou para fotografar ela. E quando ela sentiu
que ela estava indo para a igreja, ela deu um sorriso à igreja, para a escola, ela deu um sorriso tão lindo, mas tão lindo, que a gente tem até hoje essa foto guardada, né, da felicidade daquela criança. E aquela imagem, por anos que a gente vai passando, a gente consegue voltar e lembrar momentos que nós vivemos com aquele filho, né, com nossos filhos, e depois guardar a lembrança de um filho sem, que não vai mais voltar, né, que não tem mais vida, que não vai mais voltar. É muito complicado, é muito difícil. E muitas perguntas, né, vêm nesse momento. Por que Deus permitiu? Por que comigo? Por que o Senhor não me poupou desse sofrimento? Mas saibam, minha gente, saibam cada um de nós. Faz muitos anos que eu aprendi que Deus ele não dá nenhum fardo que nós não possamos carregar. Nenhum. Chegamos, né, no momento final do nosso vídeo. Eu separei um versículo que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34, 18. Se a gente está passando por qualquer tipo de sofrimento, de luta, nós devemos ter cada dia mais um coração muito quebrantado, ciente, crente de que só Deus pode mudar, né, o nosso choro, só Deus pode, assim, nos confortar. Ele permite, mas também é Ele que nos conforta, né? A mãe que fica com perguntas sem resposta. Você nunca vai encontrar as respostas. Nesse vídeo que eu postei sobre a morte da minha filha, muita gente fazendo perguntas, muitas pessoas, como é que se diz assim, dando sugestões ao ocorrido, né? Dando suas versões, fazendo comentários, comentários até assim, como se a pessoa conhecesse, né, o fato e tudo mais. Muitas pessoas também muito sensatas, sabe? Dando palavras assim de muito conforto, né? Aquela questão da empatia mesmo. Mas as únicas coisas que não podem acontecer na nossa vida é a gente ficar procurando resposta que não vai ver. Tem tempo que o Senhor fica em silêncio. E tem coisa que acontece em nossas vidas que Deus não vai dar resposta nunca, porque Deus acha que a gente não é capaz de entender. Eu acho que muita gente está entendendo o que eu estou falando, principalmente você, né, que é um cristão, que entende o trabalhar de Deus, entende o que eu estou falando. Sabe que tem muitas coisas que o Senhor não dá resposta, porque nós não estamos preparados para isso. Nós só podemos agradecer. A mãe que fica com saudades. As saudades são para sempre. A gente nunca vai mudar essa situação. Nunca. Enquanto você viver, você vai lembrar daquele filho, você vai querer que aquele filho estivesse ali do teu lado, você vai querer, até mesmo assim, deixa eu dizer, fazer de conta, muitas vezes, que ele está do teu lado ali, né, participando daquele momento. A mãe que fica com o coração tentando aprender a viver de novo. Eu acho que essa é a palavra, a frase mais completa. A gente, quando perde um filho, a gente fica tentando entender como é que a gente vai continuar a vida. É como se a perca de um filho fizesse na gente um momento de uma nova pessoa. Porque uma coisa é você ter uma criança, ter um filho, ter planos, vê-lo crescer, vê-lo participar, entrar na sua vida profissional, né, se relacionar com alguém na sua vida amorosa, casar, te dar teus netos. É tantos planos que a gente faz. E quando a gente não tem mais aquele filho, tudo aquilo ali é frustrante, tudo aquilo ali é dolorido, principalmente para essas mães que têm. Muitas mães optaram por ter um filho único. Eu creio, Senhor, que essas pessoas sofrem ainda mais, né? A ausência do único filho como é que se diz, que fez tantos planos, que lhe trazia tanta alegria. Também nós sabemos, é fato, é verdade, né? Os filhos só não nos dão alegria. Também
nos traz muitas vezes constrangimento, dores, chateação e tudo mais. Mas uma coisa é você tê-lo ali do teu lado. E outra coisa é você passar a viver sem aquela pessoa, né? A mãe que fica, resta a fé, fica apenas a fé. Fica o amor, porque você vai amar seu filho para o resto da sua vida. Eu até hoje eu não consigo dizer que tenho 4 filhos a ninguém. Eu tenho que dizer que tenho 5. E foi por conta dessa conta que eu fazia, né? Eu tenho 5 filhos, eu tenho 5 filhos. E começou as perguntas de: e cadê? Cadê a outra filha que ninguém nunca vê? No início eu dizia que ela havia viajado. Eu acho que era uma maneira que eu aprendi, sabe, para tentar, assim, adiar falar sobre aquele assunto, né? Eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, até que eu me preparei para poder aceitar a situação e começar, assim, a falar sobre esse assunto, né? A mãe que fica, fica a esperança, né? Que Deus seja sempre o colo da mãe que sofre essa dor, porque uma coisa eu posso dizer, só Deus permite e é Deus quem consola. Deus permite e é Deus que nos fortalece. Deus permite e é Deus que nos dá um outro rumo à nossa vida. É Ele quem, com certeza, mães mais antigas que perderam seus filhos mais antigos, sabe o que eu estou falando. Sabe que, né, Deus permite aquele sofrimento e é Ele quem ameniza aquele sofrimento também. É Ele quem nos dá um novo rumo à nossa vida. Porque se não fosse assim, o que seria de nós? Né? Quem aguentaria viver o resto de sua vida com tanto sofrimento? Nenhuma dor passa despercebida aos olhos de Deus. Eu creio abundantemente nisso. Eu creio que Deus, Ele está o tempo todo. Deus, ele, quando a gente tira por nós que somos pais e mães, quando o filho da gente está doente, está triste, está cabisbaixo, está sentindo alguma dor, qualquer coisa assim, o que era que a gente faria para aliviar a dor daquele filho? Né? A gente é capaz de dar a nossa vida pela vida do filho. Então, Deus, que é o nosso Pai eterno, é aquele que está conosco todos os momentos. Não tenha dúvida que Ele está com você nesse momento também. E é Ele quem vai te consolar. Que Deus console cada mãe que chora. Essa é a minha palavra final. E eu peço a todos vocês, os inscritos do canal, as pessoas que estão aqui me ouvindo, que, por favor, em suas orações, apresentem essas mães, né, principalmente essas mães mais recentes, que perderam seus filhos, para que Deus, de fato, né, a console e que aquela história, né, Deus consiga, assim, apaziguar aquela dor, aquele sofrimento, a ponto de virar uma nova história na vida dessa mãe. Né? É esquecer, ela não vai nunca. A dor é amenizada, sim, isso eu posso falar. Chega uma hora que você não sente mais dor. Eu creio que a dor acaba quando você consegue falar daquele seu filho sem mais tanto sofrimento. Quando você consegue folhear suas fotos e aí você ri com aqueles momentos, né? E agradecer a Deus pelos anos que ele viveu ao teu lado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Essa é a nossa mensagem, né? E que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês com bênçãos celestiais que só Ele pode dar. Um beijo no coração.